Super bate-papo. Super bate-papo. Cultura. Super bate-papo. Esporte. Super bate-papo. Política. Super bate-papo. Sociedade. Super bate-papo. Sobre a Copa do Mundo de 2022, né? Uma Copa começou fora de época, em novembro, mas parece que começamos pelo menos com o pé direito, o Brasil, né? E eu estou aqui para falar sobre essa Copa, junto com os meus companheiros Ricardão, bom de bola, garoto bom de bola, Benezão, goleiro, né, do Aliança, né? O time, o time que deixou glórias no futebol de salão, de antanhos, Aliança Futebol de Salão. Não ganhava sempre, mas brigava em todo lugar. Não, eu vi que tem um jogador da seleção aí que começou lá no SASI. Eu não sei se você viu uma matéria, um jogador começou lá no SASI, no Imirim. Você chegou a ver? Não. Quem é? Tem um jogador aí da seleção, não sei se é Marquinhos, não sei quem é, sei que começou no SASI. E eu lembrei dos nossos tempos de SASI, né? Que é temos lembranças boas lá na quadra do SASI, né? Era uma quadra descoberta ainda. Uma quadra descoberta. Mas acho que parece que, pelo que eu vi lá na matéria, continua descoberta. Eu vou ver se durante o programa eu consigo essa massa aqui pra gente. Eu acho que não sei. Bom, isso aí. Bom, vamos começar então. Vamos falar um pouco do que é o Catar, hein? Sobre o Catar, que a Copa vai ser lá, né? Vamos apresentar o que é esse país aí. Beleza? Manda a bala aí, Benê. O Catar é um emirado, na verdade. Isso significa que ele tem que ele é um regime meio familiar, que as pessoas tomam conta dele, né? É um país de apenas 2.800.000 habitantes, né? Um país pequeno. No fundo, é um daqueles países... O Catar, inclusive, só se tornou independente da Inglaterra em 1971, né? Oficialmente, ele só se tornou um Estado soberano em 1871. O Catar, durante muitos anos, ele foi um centro de pesca na região do Golfo Pérsico, né? E não tinha nada a ver com esse glamour, tudo que tem hoje, que é fruto dos petrodólares. Mas existe, como é muito comum lá no Oriente Médio, existe o domínio de uma família, na verdade, da região, né? Ele foi domínio britânico. Após a independência, ele estabeleceu lá, tem uma família real que é o governo de fato na região. Quando a gente fala que o Catar é um emirado, a família Al Thani, na verdade, que dá as cartas lá no Catar, um emir no antigo mundo islâmico era uma espécie de líder político e líder religioso. Então, o Catar é um emirado, como tem os Emirados Árabes. É um país que tem muito rico, na verdade, mas é um país que tem como uma coisa muito negativa a exploração do trabalho estrangeiro, a ponto de uma situação de haver denúncias de órgãos internacionais que eles denunciam o Catar com práticas análogas à escravidão. O Catar é famoso por atrair trabalhadores da Índia e da África subsaariana, além de outros países do Golfo Pérsico e do Oriente Médio mais pobres. E essas pessoas, quando chegam no Catar, têm o seu passaporte confiscado, né? O cara vai para trabalhar, mas ele fica numa situação de dependência do seu empregador. E, aliás, muito bom ressaltar isso, que a maioria dos estádios do Catar, assim como aquelas belíssimas construções que fazem a alegria dos milionários de todos os países,
foi em boa parte construído dessa maneira, num trabalho que é praticamente semi-escravo, né? Então, as maravilhas do sistema capitalista, certo? Já que nós estamos nisso, eu quero aproveitar para dizer uma coisa. Aliás, eu já falei isso com alguns amigos e tudo mais. É uma hipocrisia desgraçada a FIFA banir a Rússia de todas as competições por causa da invasão da Ucrânia. Que eu não estou defendendo a invasão da Ucrânia, mas é curioso que a Rússia, agora descobriram que a Rússia tem um monte de problemas, país autoritário, militarista. 4 anos atrás, a Copa do Mundo foi aonde, pessoal? Na Rússia. Né? Claro que 4 anos atrás a Rússia era uma maravilha, democracia, não tinha perseguição a homossexuais, não tinha nada disso. Né? Começou agora, depois da invasão. E com todo esse discurso da FIFA, depois disso ela faz o quê? Coloca uma Copa do Mundo no Catar, um país que tem sérias denúncias de trabalho escravo, um país onde as mulheres não têm direitos civis assegurados, um país que tem uma legislação extremamente persecutória em relação aos homossexuais, né? Então, é nesse país que vai ser a Copa do Mundo. Qual é o critério, então? Né? Sem contar, né, Ricardo, que essa história da Copa do Mundo no Catar, é claro que a família real do Catar comprou essa Copa do Mundo. Comprou. Gente, os caras mudar a Copa para novembro, coisa que nunca aconteceu. As Copas do Mundo sempre foram em junho e julho, né? De repente, os caras mudar a Copa. Muita grana rolou nisso daí, né? E o Catar, na verdade, foi uma tentativa, organizando a Copa, foi uma tentativa de melhorar um pouco a sua má fama aí nas relações internacionais. Só que parece que não deu muito certo, né? Então, Dene, eu acho, tem uma coisa assim, né? A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, vou fazer uma abordagem parecida, cuidado para não ser preconceituoso, né? Nós temos que entender, tem uma curiosidade, o Catar, não, é que as pessoas, né, acabam levando isso para o preconceito. O Catar não quando eu falo não é Oriente Médio mesmo, ele já está mais para a Ásia, não, mas isso é só uma curiosidade. Ele tem aquilo que é característica dos países da área, né, que é uma estrutura quase que um emirado, que no fundo são regiões que foram posse, né, de imperialismo, principalmente britânico, né? Então as próprias fronteiras, as divisões ali são tênues, né, para dizer o mínimo. São complicadas. Acabou nas independências, alguns foram emirados, outros viraram coisa maior, né? Mas de qualquer forma são estruturas que a gente não reconhece como aquela democracia que a gente até em outros programas já comentou isso, né? O próprio povo não vive na expectativa de uma democracia europeia, tipo americana, né? Ocidental. Então, isso é uma coisa. São países que, independente da religião, já não viviam nisso. São países de maioria, praticamente maioria, quase totalidade islâmica, né? E que tem um vício desgraçado que aí não tem nada a ver com a estrutura religiosa política. Né? A estrutura religiosa política deles para nós, muito ruim do jeito que eles... Porque a religião e a política está totalmente entrelaçada, a gente não está acostumado com isso, mas tem uma estrutura que ela não é uma estrutura que a gente está acostumado. Né? Muitas vezes você tem uma parte de uma população que vive num estado nômade, cuidando lá dos seus pequenos afazeres, suas pequenas propriedades, produção de comida, tal, para ele tanto faz quem está lá em cima, desde que ele não passe fome. Mas são países que, alguns por ouro, né? Outros se transformaram em paraísos de produção de programa de computador, tal. Tem muito dinheiro, né? Uma vida muito cara, né? E que acabam importando uma mão de obra de lugares extremamente miseráveis, né? Eu vou depois explicar para as pessoas entenderem. E quando esse trabalhador vai para o Catar, né, ou para qualquer outro desses países, ele se depara com uma situação bem grave, como você apontou, e cara, uma vida muito cara. Então, ele piora a situação dele, porque não só ele está quase que escravo do sistema, como ele não tem muita opção. Ele não pode trabalhar. No Catar tem uma coisa que
é bem curioso. Se você está num trabalho, esses estrangeiros estão fazendo um trabalho lá numa obra, e eles fazem um bico para levantar um dinheirinho a mais, eles podem ser presos. Eles não podem ter 2 empregos. Né? Só que o que ele ganha, se ele tentar sair dali, né, ele fica restrito, quase que é um campo de concentração de trabalhor. Ele fica se confinado, ele tenta sair, na verdade. É confinado, porque ele não tem, o ganho dele não é suficiente para ele comer, por exemplo. Entende? A comida é muito cara, a vida é muito cara no Catar. Então, isso é um sistema terrível de exclusão. Agora, o que a gente tem que lembrar, né, acho que você resumiu bem, é um país, depois a gente vai analisar um pouquinho mais essa sociedade, mas é um país que ele é o típico local em que essas organizações adoram atuar. Né? Nós temos 3 grandes organizações esportivas hoje, que são verdadeiras máfias do ponto de vista de exploração de país. Comitê Olímpico Internacional, FIFA e a FIA, da Fórmula 1. Tá? Essas 3 organizações, elas montam grandes eventos, seja um grande prêmio de Fórmula 1, seja a Olimpíada ou a Copa do Mundo, elas montam grandes eventos exigindo do país que vai ser a sede mundos e fundos. A FIFA é a pior, porque ela praticamente, não é isso, mas para as pessoas entenderem, ela quase que quer ela estabelecer as leis que o país pode cumprir. Aqui no Brasil, para ter uma ideia, era proibido vender bebida alcoólica dentro do estádio. Na Copa foi permitido. Nós criamos uma lei. Outra coisa, eu vou dar o exemplo da Fórmula 1. Por muito tempo, a Fórmula 1 aqui no Brasil era o único evento esportivo que tinha propaganda de cigarro. Tá? Nos outros lugares, inclusive na Europa, já não se fazia propaganda. Os carros que eram patrocinados por cigarro chegaram a correr só com a pintura sem o nome do cigarro, mas aqui no Brasil podia. Sendo que já estava proibida a propaganda. Tá? Porque existia uma ameaça, se vocês não tiverem propaganda, tira o grande prêmio. O que aconteceu no caso da Fórmula 1, no caso das Olimpíadas? Foi se deslocando os eventos para países que tolerassem, por exemplo, a propaganda de cigarro. No caso da Fórmula 1, foi quando estoura um monte de grandes prêmios em área onde você podia fazer a propaganda. Por quê? Porque o cigarro era um dos patrocinadores mais fortes da Fórmula 1. Hoje não é mais. Então você começa a perceber que a campanha, por exemplo, por diversidade sexual, diversidade racial, tal, ela é cosmética. Faz a coisa, o cara pinta, né, faz uma bandeirinha com arco-íris e tal, mas é cosmética, vale dentro da bolha deles. Né? E a outra coisa é que exigem estruturas de funcionamento, estádio, sistema de imprensa, hotel, tal, que quem vai ganhar com isso são as grandes construtoras que estão ligadas ao sisteminha. Né? Então, é comum, por exemplo, você fazer uma Olimpíada, né? Vamos supor, que aconteceu uma coisa, o país vai fazer 2 Olimpíadas seguidas. Isso não acontece, mas vamos supor que acontecesse. Ele vai descobrir umas coisas bem interessantes. De uma Olimpíada para outra, tem algumas estruturas de competição que não podem ser utilizadas porque já estão ultrapassadas. É verdade. Comum mudar o protocolo para que a próxima Olimpíada no outro país tem que construir, por exemplo, um sistema de piscina que não é igual ao da Olimpíada anterior. Tá? Então, isso vale para os estádios. O que acaba acontecendo? Não se usa os estádios, tirando a Europa, não se usa os estádios locais, porque os estádios têm que ser super estádios. Né? Por exemplo, o Catar não tem um futebol que justifique a construção de mais do que um estádio desse tamanho. Né? E, no entanto, construiu vários para poder aguentar. Então, você percebe que para a FIFA, né, agora vamos falar do futebol, ela vai atrás de dinheiro, claro, né, e vai atrás de onde ela pode ganhar esse dinheiro de maneira que ela quer. Ela não está tendo tanto quanto ela queria no Catar. Né? E aí ela simplesmente passa o pano, como você bem acusou, né, ela passa o pano para um monte de absurdo. Né? Então, para você ter uma ideia, no Catar, a legislação trabalhista é de 2018, tá? Então ela já estava, o Catar já estava em construção. O que é essa legislação? Né? Foi para regulamentar porque várias pessoas saíam do Nepal, saíam de áreas pobres para ir trabalhar no Catar e ficavam sem receber.
elas tiveram que trabalhar em condições que você não recomenda o trabalho. Por exemplo, eles construíram em áreas abertas com 50 graus de calor, porque tinha a pressa, não dá para parar a construção. O que aconteceria normalmente, né, se não tivesse usando uma mão de obra semi-escrava. Eu garanto que o nativo não vai fazer isso. Então, a coisa é tão feia, só para terminar, a coisa é tão feia que houve uma acusação muito grande, mas falsa, de um número de mortes, né, que chegava até de 5 mil a 15 mil mortes na construção, que teria abatido o Brasil, teve um grande número de mortes, teria abatido assustadoramente, seria assim, morreu aqui 50 pessoas, lá 15 mil, né, um negócio. Mas os números não batem, a organização e o governo do Catar não divulgam esses números. Esses números foram baseados assim em... O que dá margem é as pessoas inventar um monte de coisa. Justamente. Né? Mas é que foi baseado no seguinte, foi lá para o Nepal e fizeram um levantamento lá no Nepal de quem saiu do Nepal para trabalhar no Catar. Tá? E quantos voltaram? Tanto, quantos morreram? Tanto. Foi desse jeito, porque o Catar não fornece o número de pessoas mortas. Tá? E aí, olha, a alegação é pior. A alegação da organização, de quem estava tomando conta disso, falou assim, olha, mas o número de mortos aqui, ele não é maior do que o número de mortos no país de origem desse pessoal. Olha a passada, veja a coisa. Quer dizer, eu monto uma mina aqui que mata 100 trabalhadores por ano e falo assim, mas os caras estão vindo de fora, lá mata 150. Então está morrendo, sabe? Aquela relativização de... Melhorei. Né? Do escravo que veio para cá, que a gente conhece, né? Não, mas ele estava pior lá na África do que aqui. Né? Esse tipo de alegação é feito, não é que foi feito, é feito pela organização da Copa, né? Da construção. Vou lembrar uma... Só rapidinho, complementar uma coisa que o Ricardo falou. Existe no Catar e em muitos países árabes um sistema de trabalho que chama calafa. A calafa. A calafa é isso que o Ricardo falou. O cara não pode mudar de emprego, o cara tem que ficar confinado, o sujeito não pode ter mais de um emprego, entendeu? Então é engraçado porque as pessoas falam das maravilhas que é o capitalismo nesses países árabes, mas as relações de trabalho não são capitalistas. Porque, convenhamos, em tese, no sistema capitalista, você pode mudar de emprego, pode trabalhar em quantos lugares você aguentar, e isso não pode lá no Catar, né? Então, você vê, esse paraíso de milionários, né, é realmente um inferno, na verdade, dos pobres, né? Dos países. A tal da liberdade liberal, né, Benê? Que eles tanto falam, né? Mas lá nem liberal né? Existe um jogo, né? Existe um jogo que é aquilo que eu falei, tem que tomar cuidado para não cair no preconceito, que é um jogo que é o seguinte, olha, esse é um problema do país, né? Nós não podemos interferir nessa... Esse é o jogo. Então, assim, o cara, né, essa entidade, ela está num continente, numa situação onde isso não acontece para a maioria dos trabalhadores, mas para organizar um evento, ela vai e finge não ver, né? Porque ali está ganhando dinheiro e tal. E uma coisa que eu estava para completar é que veja a situação. Talvez o número de mortos no Catar, né, não seja diferente do número de mortos dos caras que saíram ali dos países dele. Mas veja a situação que o cara está nesse país. Não, isso não justifica absolutamente nada. Mas veja a situação que esse trabalhador está no seu país para sair dali e ir para outro lugar, trabalhar em condições de 50 graus, 18 horas por dia, muitas vezes sem alimentação, tá? Sem condições de trabalho, não é só a temperatura, equipamento e tal. Aí, claro, e morrendo, né? E o cara se sujeita a isso porque ele está muito mal. Quer dizer, ao invés de melhorar a qualidade de vida do indivíduo, né, eu continuo sustentando a baixa qualidade porque é uma mão de obra que me vale a pena. Né? Aliás, então, assim, não existe problema nenhum. Né? Eu estava lembrando, Ricardão, quando a gente foi fazer a Olimpíada e a Copa aqui, nós tivemos que fazer regimes de trabalho, tivemos que fazer umas concessões nas nossas leis trabalhistas. Não sei se vocês lembram disso.
Isso né? mesmo. Quer dizer, ou seja, esses órgãos já chegam com ideias ou com a legislação trabalhista desses órgãos já é degradada, né? Já é degradada. Justamente. Então, nós tivemos que degradar a nossa lei trabalhista para chegar a atender aos padrões. Agora, eles não vão exigir do Catar que o Catar eleve, porque eles têm um padrão, mas esse padrão, se você estiver abaixo desse padrão, não tem problema. O problema é se você está acima do padrão. Né? Isso a gente pegar, abaixo, né? Você não precisa elevar. Esse Se a trabalhador... gente pegar, Douglas... a gente queria comer também agora? Não pode, né? Exato. Se a gente pegar, a gente tem... não existe um país que tenha sediado um desses eventos que eu falei que não tenha tido problema de uma herança maldita. Né? Existem situações, por exemplo, Barcelona, que fez uma limpa lá na cidade, né? Que foi uma coisa um tanto quanto radical. Mas, assim, em termos de custo, né? Você tem hoje cidades em países ricos que estão se recusando a sediar jogos, porque o custo virou absurdo, porque você exige construções de altíssimo nível, né, em locais que depois não vão ser usados. Olha, vamos pegar o Brasil, nós temos pelo menos 2 grandes arenas da Copa do Mundo que não têm utilidade, tá? Que é a em Manaus e a de Cuiabá, a Arena Pantanal, que custaram uma fortuna e não abrigam jogos que justifiquem ter. Mas quanto a verdade, até o ninho de pássaro, que foi tão... Foi desmontado. Em prós e verso lá na China, virou um elefante branco também. Mas quanto a isso, eu reputo o seguinte: eu não consigo acreditar que um Estado, olha, um Estado que seja do Amazonas, ele não consiga dar utilidade para um estádio. Um estádio. O problema, Douglas... Sabe o que é isso? É o seguinte, por exemplo, se você pega esse estádio, pega todas as escolas, faz Olimpíadas, faz Copas estudantis e tal, traz o povo para dentro do estádio, o estádio serve para alguma coisa. Mas os caras querem fazer exatamente o contrário. Você vê o caso do Pacaembu. Quantos caras que tem toda uma série de aparelhos públicos que era usado pela população. Os caras privatizaram tudo isso. Então, né? Mas na verdade, Benê, mesmo que fosse assim, eu estava em Manaus, eu vi isso. É maravilhoso, tá? É lindo. Mas não tem utilidade. Aí eu perguntei, os caras falaram, não, aqui não tem jogo de futebol todo fim de semana. Então, assim, quando você pega, poderia fazer esse tipo de coisa, tá? Só que, para uma comunidade como aquela, um estádio de 40, 50 mil lugares é maior do que qualquer evento que eles consigam fazer esportivo. Sairia mais em conta e teria mais utilidade se, ao invés de fazer um grande estádio, você fizesse, distribuísse essas coisas em regiões da própria cidade. Não, Ricardo, o que eu estou falando... Ao invés de fazer um estádio e tal, você entende? Ginásios para ir quadra esportiva tem muito mais utilidade, né? É que, na verdade, ele não é pensado para o... Não é. Não é mesmo. Isso é verdade. Você tem então, razão. Vamos falar do nosso... Vamos falar aqui do nosso sambódromo. Quando a Erundina fez, uma das ideias, vocês devem lembrar, é que ela, durante o ano, fosse usado como escola. Isso. Que era uma coisa do Rio, né? Do CIEP. E tipo, era para ser algo que, ou pelo menos as escolas utilizassem durante o ano. Então, se você faz a arquitetura pensando nisso, um Estado consegue sim ocupar. Agora, é óbvio, se você faz uma arena de shows em Manaus, não há quem ocupe. O que eu estou querendo falar é que o problema não está no estádio, não está em construir o estádio, está na concepção que você dá para aquilo. O problema está para construir estádio na medida que a gente sabe quem construiu essas coisas e para quem. Sim. Mas se você tivesse construído uma outra concepção, você usaria ele o ano inteiro. E o problema é que as pessoas pensem que é Brasil.
Eu estava comentando da Fórmula 1, né, que a gente tem por exemplo, um dos acordos é que o São Paulo não pode abrigar dentro do autódromo outra competição de nível Fórmula 1. Então, por exemplo, a Fórmula Indy não corre no autódromo porque tem contratos exclusivos. Mas, para vocês entenderem, assim, a FIA da Fórmula 1, ela foi fazer grande prêmio, por exemplo, na Índia, né, e construiu um super autódromo lá, que não tem nenhuma utilidade. E agora não tem mais contrato com a Índia, o autódromo está às moscas, mas isso custou muito caro, né? Então, mesmo aqui, o nosso autódromo ele é extremamente importante, tal, mas ele é subutilizado por isso, né? Então, assim, para construção, não é que não tenha ou tem necessidade, tal, mas, claro, quis fazer uma Copa do Mundo, ocupando vários estados, tal. É verdade que nós não tivemos nem estrutura para isso. Mas, né, eu vou voltar para o Catar, senão as pessoas vão pensar que ele vai ficar falando de Copa do Brasil. Lá é mais grave ainda, porque se você pegar o Catar, eu não tenho informação aqui, até posso ver, a população, quantos habitantes tem o Catar? É 2.800.000. 2 milhões de habitantes, ou seja, quantos estádios foram construídos? População de Porto Alegre. Aí... Né? Aí você vê quantos estádios foram construídos. Sabe, aquilo. Então, assim, mesmo que você faça, né? Mesmo que faça escola. Catar, é o que é pior. O público de futebol vamos dizer que fosse 2.800.000 de pessoas que fossem fanáticas por futebol. E pior que não são. Tivesse 20 times, né? Ali. 10, vamos ter que ter 10. Mas entendeu o absurdo da coisa? Agora, vamos falar sério, né? Por que nos últimos anos a FIFA organizou campeonatos mundiais em países como esse? Porque se fosse na Inglaterra, na França, os caras iam falar, não, peraí, não é bem assim. Entendeu? Né? Num regime, num sistema político como o Catar, que você tem lá, a família real decide, né? O Emir decide e ninguém pode falar nada, isso é perfeito para a FIFA. Gente, é muito sintomático que os caras mudaram a data da Copa do Mundo. Entendeu? Quer dizer, para mudar a data da Copa do Mundo, né? Óbvio que muito interesse estava em jogo, muita grana correu por aí, né? Eu não tenho a menor dúvida disso. Só para encerrar aí a questão, nós falamos de leis, falamos e tal, mas uma coisa que eu vi foi o problema com os gays, né? Com a LGBT. Lá que vai ter. E uma curiosidade é que o rapaz que canta a música tema lá, né? Ele foi criado por duas mães, né? Ele tem duas mães. Né? Então, o que o Sheik falou, olha, nós vamos receber os gays. Só que eles devem se conter em público, né? Entendeu? A ideia é que... Mas também, assim, o que está por trás disso é que todos os gays são absolutamente exibicionistas. Os caras chegam em qualquer lugar e falam, meu negócio é... Não, mas assim, na verdade, lá, a demonstração de afeto não precisa ser só entre gays. Não pode. Mesmo heterossexual, você pode andar de mão dada, porque isso... Não sei no Catar, tá? Mas em alguns países árabes andam de mão dada, mas não pode ter manifestação de afeto. Então, por exemplo, um beijo, por exemplo, não. Um beijo já Isso é heterossexual também, não é só... Mas isso é uma questão cultural, vá lá, né? E agora... Então, mas daí uma situação... Então, mas, Benê, essa é uma situação que eu acho o seguinte, eu vou fazer turismo num país desse, eu não concordo com o que o país faz, não vou fazer turismo e tal. Verdade. Mas quando você monta um evento para receber um monte de gente, e a situação que aconteceu hoje, por exemplo, da proibição da venda de cerveja e tal, né, o preço da cerveja é R$75, a cerveja mais cara de todas as do meio litro. Ô, Douglas, R$75 a breja. Um copo. Não, mas vou falar para você. Nós pegamos o pessoal da escola, conseguimos levar o pessoal na Fórmula Indy 2000 quando foi aqui em São Paulo. Aí nós estávamos com o ônibus da escola, com os alunos da escola, levamos água, lanches para os alunos, né?
E, bom, vocês não podem entrar com água, com lanche, com nada. É assim mesmo. Tá bom, então vamos lá, vamos, né? Vamos entrar, a gente toma uma água lá. Quando chegou lá, a água era R$15 um copinho. R$15 um copinho. Porra, aí fomos por... velho, você vai deixar as crianças sem água porque R$15 um copinho não dá, né, meu? Na Fórmula Indy, entendeu? Eu não sei quanto é que estava a cerveja, que eu nem fui perguntar. Não, nos eventos é caro. Mas é que assim, foi uma exigência. E aí eu estou vendo o jornalista aqui comemorando, sabe? Porque o Catar fez o que o Brasil e a Rússia não tiveram coragem. Você está brincando, sério? Eu vi isso. Sabe, na verdade, alguém escondeu, ou os caras foram safados, ou isso já estava acordado. Alguém foi sacana aí, né? Alguém quer dizer, sempre alguém foi sacana. Existem duas desconfianças. Ou os caras deram um nó na FIFA e agora baixaram, porque era um acordo que venderia cerca de 3 horas antes do jogo, começaria a venda de cerveja. E seria permitido nos arredores, né? Do estádio. Agora, só nas festas, né? Só nas fãs, alguma coisa. Ou eles mentiram e mudaram agora, ou já existia um acordo com a FIFA e só foi divulgado agora. A FIFA sabe, olha. Não... Porque, assim, o que está acontecendo? Um monte de turista vai para lá, né? Nós estamos falando de um evento que é para atrair turista, né? E o cara chegar lá, não pode fazer nada, né? Porque deve ser assim, vai ser a Copa mais flopada, mais micada que a gente pensa, sabe? Porque mesmo não estando no auge do calor, é um calor do cacete, né? Então você sai do estádio que é ar-condicionado, vai pro hotel que é ar-condicionado, tudo bem. Mas você, vou dar uma volta, pô, você torra desidratado no primeiro passeio que você fizer à tarde, né? Então, assim... Aliás, uma coisa que eu recomendo, tem uma live do José Trajano, que é um jornalista esportivo que eu acho que é sempre bom ouvir o que ele diz, ler o que ele escreve. Ele fez uma live falando uma coisa muito importante. A cerveja é o menor dos problemas. A verdade é essa. O Catar, vamos falar sério, a cerveja não é o maior problema do Catar. O Catar deu um monte. Eu concordo, eu estava vendo ele falar uma coisa que é bem legal, que é aquilo que eu falei, não podemos ter preconceito, né? Não há desrespeito com sociedade, com religião, nada, mas é um país que tem uma exploração de mão de obra quase que escrava, é misógino, que a mulher não isso não dá para passar pano, né? Homofóbico e tal. E aí, você faz a Copa num lugar desses, tudo bem, né? E aí, mas a Rússia não pode participar. A Rússia não pode, convenhamos. É hipocrisia, né? E aí, assim, cria uma bolha, né? Porque, na verdade, é uma Copa de bolha. Mesmo que com essas medidas, cria-se uma bolha, né? Aqui você pode, então, o Catar vai ficar um Catar do B, onde você pode beber, você pode andar, a mulher não precisa estar coberta, né? Então, tudo bem aqui, dentro do shopping, dentro do hotel, no estádio e tal, e fora não pode. Né? Fora o Catar raiz, né? Bom, vamos falar de futebol? Vamos lá. Bom, o caso é o seguinte, vamos lá que queria falar sobre os convocados aí. Já vou avisar que eu não uso camisa amarela, hein? Já vou avisar. Vamos lá, olha. Só vou deixar por fim, eu falo Alisson do Liverpool, da Inglaterra, né? Ederson de Manchester City, da Inglaterra, e Weverton. O Weverton, do Palmeiras. Os laterais, Danilo, da Juventus, Alexandro, da Juventus, da Itália, né? E Daniel Alves. Vamos deixar para comentar no final. Dá o time do Daniel Alves. O Pumas. Alex Telles de Sevilha. Os zagueiros, Éder Militão, do Real. Real Madrid, da Espanha. Marquinhos, Paris Saint-Germain. Thiago Silva, Chelsea. E Bremer, Inglaterra, né? O Brenner, da Juventus, Itália. Os meio-campistas, Bruno Guimarães, Newcastle, Inglaterra. Casimiro, Manchester United, não City, da Inglaterra. E o Fabinho, Liverpool, Inglaterra. E o Fred, né? Do Manchester. Que é
O Fred, Manchester United. Manchester United. Né? O que vocês têm a me dizer sobre Tá isso? faltando aí. Não, tem um ataque, né? Ah, Não, tem melhor- os melhor parte do Brasil, né? atacantes. Peraí que eu tô com a lista aqui. Atacantes. Anthony do Manchester. Anthony do Manchester, Gabriel Jesus, da Arsenal, Neymar, Paris Saint-Germain, Rafinha, Barcelona, Richarlison, Tottenham, Vinícius Júnior, Real Madrid, Gabriel Martinelli, do Arsenal, e Pedro, do Flamengo, e Rodrigo, com Y, do Real Madrid. Isso. Quer começar, Ricardo? Bom, vou dar um panorama. Peraí que eu acabei no meio de campo, acabei deixando o Lucas Paquetá, do West Ham, É verdade. e o Everton Ribeiro, do Flamengo, que eu acabei não Vou falando. começar com algumas curiosidades. Vou deixar o caso do Daniel Alves por fim aqui. Deixa eu ver o que eu... Ah, não. Eu fiz a minha colinha aqui, mas não é isso. É interessante ver como mudou o panorama de futebol, né? Que agora a maioria vem da Inglaterra, né? Vem do campeonato Mas inglês. porque foi da Itália, né? Já foi da Itália, foi um pouco da Espanha, né? E hoje vem muito da Inglaterra, né? Nem todo jogador e é interessante porque assim, a gente cada vez mais, isso aí é um clichê, vou falar só por falar, cada vez mais a gente se identifica menos com os jogadores, né? Tem jogador que a gente praticamente não viu jogar, né? Você vê pela televisão. Que dizem que é muito bom, mas quem viu esse cara jogar? Justamente, a gente acredita. Você pode ter visto, você liga lá a televisão, eventualmente você vê um jogo do cara, mas né? São jogadores. Mas também a gente tem que lembrar que existe uma internacionalização do torcedor, né? Hoje é mais fácil o cara assistir jogo do campeonato inglês na televisão do que do Brasil, né? Isso né? Você vê quantos jogos do Brasil passam? 2 por semana, 3. Na TV aberta. Mas também os jogos não passam na TV aberta, né? Vamos falar a verdade. Mesmo os campeonatos europeus, né? Então, mas o cara que vai na TV acaba de ver. Então tem aí uma molecada, né? Que joga na escolinha com grama artificial, né? Que quando cai a mamãe passa beijinho e band-aid, então, Nutelinha, e aí conhece mais futebol. Então essa primeira coisa é interessante. Depois eu vou falar do que ficou fora, mas surpresa nenhuma, tá? A não ser aquelas que eu acho que o Brasil montou. Surpresa nenhuma, não, eu não diria tanto. Não, tirando o Daniel Alves, tá? Mas, tirando o Daniel Alves, que essa é a surpresa. Mas você tinha dúvida que o Neymar ia ser chamado, que o Richarlison ia ser chamado. Não. É isso que eu estou falando. A impressão que eu tenho é que a gente montou um time que, para a primeira fase, ele é muito bom, porque tem um time que tem um bom ataque, e onde uma derrota não obrigatoriamente te coloca fora, um gol e tal, mas para a segunda fase não. Tá? Então, depois eu vou falar isso, mas eu acho que nós pegamos uma fase difícil, uma primeira fase difícil, mas nós temos um time que tem mais ataque do que defesa. Né? Não, assim, o Tite montou um time. O Tite, para mim, é uma desgraça, né? Foi o grande técnico para o Corinthians, mas o Tite montou um time que da panelinha dele, né? Então, eu não vi surpresa. Depois, eu sei que a gente vai falar depois. Eu quero ver o Richarlison jogar, ele e o Vini Júnior, né? Mas, assim, a parte do Pai Benê e tal, a gente vai usar para frente. O que me chama a atenção é isso: muito jogador da Inglaterra, né? E nem todos de times grandes da Inglaterra. Mostram bastante que o futebol brasileiro está espalhado, mas já não é aquele futebol brasileiro de dominância, né, do jogador. Então, hoje você tem o Neymar dominando no PSG, e vou ser bem malvado, que a turma do Neymar vai cair de pau. Eu duvido que na Inglaterra ele tivesse tão dominante assim. Não dominar mais no PSG, dominou. Né? Não mesmo. Olha, é assim,
Primeiro que eu vou falar uma coisa. Tirando Daniel Alves, eu acho que a convocação do Tite foi boa. É. Não teve surpresa. Não é ruim, não é ruim. É. E eu acho que o Tite convocou, eu particularmente, eu não convocaria eu não acho que Fabinho, por exemplo, ele já jogou bem, mas não acho que está numa fase boa. Mas o Tite gosta do cara. E aí a gente tem que lembrar uma coisa também, né? O Douglas vai lembrar, todos os antigos boleiros lembrarão, que na realidade, todo treinador, por melhor que ele seja, ele tem a panelinha dele, né? O Guardiola, que todo mundo fala bem, o cara foi lá para o Manchester City, dispensou o goleiro do Manchester, que era um bom goleiro, e trouxe aquele Bravo, que era muito ruim, né? Foi o Bravo que ele trouxe? O Cláudio Bravo. Que era entendeu? Então, essa coisa de técnico ter a sua panelinha, sempre teve, né? Daniel Alves, o Tite tem uma coisa ao seu favor, que eu acho que não justifica, na minha opinião. Nós não temos hoje grandes laterais. O Brasil já teve excelentes laterais direitos. Gente, o Brasil teve Djalma Santos, Carlos Alberto, Newton Santos, Roberto Carlos, Nelinho, Zé Maria, uma quantidade de laterais absurda, bons que nós já tivemos, né? E hoje não tem. Então, é assim, o Tite, na verdade, raciocina desse modo para convocar o Daniel Alves, que eu acho um absurdo também, entendeu? Daniel Alves, o problema não é a idade, estamos falando da idade dele. O Daniel Alves podia ter 50 anos, se ele estivesse jogando em alto nível, eu não veria nenhum problema ele ser convocado, porque ele não está. Não está jogando bem no México, para você ter uma ideia. Né? O Campeonato Mexicano não é exatamente uma maravilha. Né? Ele estava treinando no Barcelona, né? Exatamente. Eu detesto... Aí sobre o Daniel Alves, eu queria... Que é uma outra coisa. Eu nunca vi ele fazer um grande jogo na Copa. Assim, não digo que ele tenha comprometido nem nada, mas para dizer assim, porra, esse é o lateral que ninguém toma o lugar, um Cafu, por exemplo, tá entendendo? Ele foi para a Olimpíada, né? Como jogador mais velho. O tiozão lá, o capitão do time. Não foi sei. mais homenagem do que... Foi mais pelo que ele já tinha feito do que pelo que ele estava fazendo, né? Exato. Mas, o Douglas, é assim, eu acho, Dani, em clubes, inegavelmente, o Daniel Alves no Barcelona jogou muita bola, né? Sim. Ele saiu muita bola do pé dele pro gol. Sim, isso aí é inegável. Que ele merecia as convocações, Então, ele não merecia essa, na minha opinião, né? Essa ele... Por outro lado, também, veja bem, em favor do Tite, o que a gente pode falar? Assim, de cabeça, quantos laterais direitos você consegue lembrar no futebol brasileiros aí? Lateral? Direito ou esquerdo? Direito. Eu começo com o cara do meu time, Carlos Alberto. Não, eu tô falando hoje. Hoje. Eu tô falando. Aí o desafio. Isso eu tô falando. As pessoas estão criticando, e eu também critiquei. Eu não convocaria o Daniel Alves, né? Mas o problema é esse. É uma posição que não tem exatamente uma multidão de bons jogadores. Realmente. Não tem. O melhorzinho que eu lembro, menos ruim, é o Marcos Rocha do Palmeiras. Né? Não lembro de outro. Tem gente falando desse cara do Flamengo. Flamengo, né? Gente, é um cara que, em uma época, nem a torcida do Flamengo gostava dele, né? Ele estava jogando bem, porque nesse time do Flamengo, se eu entrar lá, eu também jogo bem. Né? Me dá a camisa de lateral direito, que eu também jogo, né? Mas, assim, no geral, o Brasil tem um bom time. E eu vi a reação da imprensa internacional à convocação. Muitos questionavam o Daniel Alves. Eu, por exemplo, não convocaria o Everton Ribeiro, aliás. Everton Ribeiro, eu acho um bom jogador, mas ele não está jogando bem faz tempo. Esse é o problema, né? Eu acho que o Everton Ribeiro não está jogando bem. Eu particularmente não convocaria, né? Acho que alguns jogadores que o Tite não deve colocar como titular, eu acho que deveriam ser titular, como Bruno Guimarães, é um moleque que joga muita bola. Agora, esses garotos do Brasil, esses caras novos, Vinícius Júnior, Rodrigo e tal, eu quero ver esses caras na hora do... Eles têm que, se eles tiverem que jogar, aí eles vão ter que provar se eles são bons mesmo. Né? Então, esse é o problema que eu vejo.
que é o seguinte, você tem uma garotada boa de bola, mas que não mas, né, que não tem essa... Se bem que está jogando fora, né? Então, não é novidade, né? Muitos dos jogadores com quem eles vão entrar em disputa são jogadores que eles já conhecem. Exatamente. A gente tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque antigamente, quando a convocação era de jogador que estava atuando aqui no Brasil, você pegava um moleque e levava, ele não tinha a mínima ideia de quem era aquele jogador. Hoje eles conhecem, né? O cara joga num time europeu, em algum momento ele joga contra esses caras. Então, tem alguma manha. Mas o que é o meu medo aí? Primeiro, assim, eu acho que o Brasil tem uma maneira de levar o Fred da vez. Né? A famosa história do Fred, que parecia um cone, não fazia nada. Tá? Eu acho que o Daniel Alves é o grande candidato. Tá? Ele deve jogar a primeira fase, não vai jogar nada. Estou dando uma de aí. Eu acho que o Tite não vai colocá-lo. Então, deve jogar um jogo, ou entrar em segundo tempo. Aí sim. Eu não sei nem se ele está com condição física de jogar. Porque o cara não está jogando. O Fred inaugurou, né, esse cai-cai aí, né? Ele não está jogando. Qual é o problema de você ter isso? Você tem nós continuamos ainda, apesar de eu não achar que a seleção está dependente do Neymar, nós continuamos dependentes do Neymar. Né? Porque se você põe o Neymar, o jogo é em função dele. Nós vimos algumas vezes a seleção brasileira jogar sem o Neymar e jogar bem, mas não porque o Neymar jogava mal, mas porque você monta outro esquema de jogo. Né? Quando você obrigado a buscar outras soluções. Né? Você vai buscar, e aí os caras até se superam, né? Porque todo mundo acaba superando e tal. Nós somos campeão de uma Copa América, sem o Neymar. E eu acho o seguinte, o meu medo é quando você pega essa molecada e o veterano não dá conta e sobra nas costas dessa molecada resolver o jogo. Um jogo resolve. Tá? Um jogo resolve. A gente cansou de ver, qualquer um que é boleiro já viu isso. Entra aquele moleque que ninguém está esperando, o moleque vai lá dar uma cavadinha e faz um gol. Né? Um Romarinho. Ronaldinho Gaúcho fez isso, lembra? Que ele dá um chapéu, faz. Mas ele não ia resolver mais nada, né? Depois desse... demorou muito tempo até chegar um momento que pode falar agora... a gente sabe também que você jogar... E aí a diferença é o seguinte, você botar o moleque atacante, ele é isso, né? Fominha, vai para cima. Pensa num cara de meio campo, ou um lateral que nem o novo. Pô, você precisa de cérebro, né? Você precisa de cara que consegue... Quando você enche assim... Então, a gente não viu tanto jogo desse povo, né? A verdade é que o Brasil jogou pouco futebol de preparação. Eu acho que o maior, que você falou, precisa cérebro, não precisa alguém, né? O maior exemplo disso foi o 7-1 contra a Alemanha. Justamente. Ali faltou totalmente alguém que virasse ali, Didizão, pegasse a bola, falasse que está 0-0, bola no chão, vamos jogar. Primeiro assim, que era jogador, não era um bobo não, hein? Tinha jogador ali que era experiente, já tinha jogado. Sim, tá? Mas isso não quer dizer que o cara comanda, né, a parada. Tem muito cabeça do técnico, né? Ali no 7-1, aliás, dava pra fazer um programa só sobre isso, né? Mas ali no 7-1, eu acho que teve uma coisa também, é aquele clima que o Felipão coloca, entendeu? Por isso que eu falo, problema do técnico. Para o bem e para o mal. Tipo assim, vamos lá, nós somos nós, ninguém pode conosco ninguém. A torcida está do nosso lado, nós vamos entrar e resolver. Só que é o seguinte, ali não teve um cara, né, que no que tomou um gol, tomou dois, cai no meio de campo e chama o carrinho, cara. Claro, entendeu? Lógico. Cai no meio de campo e chama o carrinho, deixa os caras. Não, levantou, foram tomar o terceiro. Então, são 3 gols assim, pum, pum, pum. Então, faltou justamente essa cabeça. Eu acho que nessa seleção o Neymar vai ter muito papel, se ele estiver jogando bem, de preparar lances de gol. Né? Se ele quiser fazer os gols dele, sinto. Sabe aquela coisa de querer pegar a bola e sair? Ele cai. Né? Agora, se ele jogar como ele jogou algumas vezes no Barcelona, em que ele deu muita bola. É a melhor fase do Neymar. Botou muita bola para o Messi fazer gol e tal, aí nós estamos falando que eu acho que dá certo. Eu vou falar sério, eu acho que essa convocação, tirando a questão do lateral, eu teria levado o Piton, para mim, o melhor lateral do Corinthians, quiçá do universo.
Mentira, mas. Por que não o né? Fábio Santos, então? Porque se o Daniel Alves pode, por que o Fábio Santos não Porque pode? não, agora, falando sério, eu acho que assim, das convocações, eu tenho mais segurança nessa do que na Copa passada. Né? A da Copa passada a gente era duro, né? Mas eu ainda acho que nós estamos no risco de fazer a mesma coisa da Copa passada. Passa na primeira fase, pega uma Bélgica na frente, pega o avião e volta. Eu acho que o momento da seleção é melhor e o momento dos adversários do Brasil é pior. Eu acho que tem isso. Porque eu vou falar a verdade, o Brasil perdeu para a Bélgica, mas a Bélgica estava jogando muita bola. Não perdeu também. Sim. Não é assim, perdeu pro... E olha, Benê, eu posso estar enganado, mas era Daniel Alves, inclusive. A gente tinha, o Wagner jogou em alguns jogos, bem, diga-se de passagem. Não, assim, acho que foi o Daniel Alves perdeu um gol antes de tomar o gol da Bélgica. E aí aquela coisa de futebol. Se sai o gol do Brasil ali, era 1-0, tchau, Benê. Não, né? E assim... Aí o Brasil tomou um gol, tomou outro, aí já era. E tem uma coisa que eu odeio esse negócio de pachequismo. Brasil. Mas uma coisa é verdade. Mas se é uma coisa que eu odeio, se eu odeio o pachequismo, eu odeio também o oposto disso. O viralatismo, né? E mete o pau na seleção. Se você lembrar bem, naquele jogo, teve um pênalti do Kompany em cima do Gabriel Jesus, que foi escandaloso, o juiz não deu porque não quis. Essa que é a verdade. Foi um pênalti. Gozado com um conhecido meu, que torce para um time verde, que acha que é campeão mundial, nem vou falar o nome do time, né? Ele falou, na época não foi pênalti. Falei, não, eu quero ver um Corinthians e Palmeiras, o cara dá uma entrada assim no jogador do Palmeiras, se você não vai dizer que é pênalti. Agora, falando em panelinha e tal, eu fiquei meio assustado de não chamar o Gabigol. Eu também achei. É isso que eu ia falar. Eu odeio o Gabigol como ser humano. Mas depois eu fui ver umas coisas que aconteceram. Não sei se vocês viram na comemoração da Libertadores. Ele foi um idiota, né? Ele é uma besta. Teve aquele passeio de carro aberto e tal, e os caras começaram a xingar o Tite, né? A torcida. E a torcida tudo bem, cara. Não, a torcida tudo bem. Ele entrou no jogo e começou a cantar com os caras, xingando. E aí, assim, aí o cara se queima. Entende? E aí comecei a procurar e disse que uma das coisas que o Tite vamos falar a verdade, o Tite é insuportável falando, parece que eu estou num sermão, né? Mas o Tite tem aquela coisa que todo treinador tem, que é a familhinha ali, né? É o grupinho. E aí começaram a aparecer os problemas, né? O Gabigol sempre foi um cara que não entrava no jogo, entende? Não agregava no grupo, sabe? O cara que fica... Então, substituição que ele saía brigando. Aí, isso não é time, né? É seleção. Porque time, isso é uma coisa que as pessoas precisam entender. O time, você perde no domingo, na segunda-feira os caras estão lá. É verdade. E tem um contrato com esses caras. Então, tem que resolver, cara. Vai chamar o diretor de futebol, alguém samba. Né? Tanto é que é uma das coisas que eu acho, assim, a coisa mais tranquila que existe em termos de emprego é você ser treinador da seleção, porque o número de jogos que você joga durante o ano é muito baixo. Você ganha muito bem para ter pouco jogo. Se fizer besteira, perde emprego, mas em qualquer técnico faz isso. E aí, claro, você perde... Não estou falando do 7-1, tá? Mas você perde um jogo de 1-0 para a Alemanha, pô, né? Não pode perder pro... Né? Mas aí, eu queria aproveitar aí, vamos dar uma olhada. Quem pode incomodar o Brasil aí nessa Copa? Aí, eu queria começar falando nessa. Só para dizer, a gente vai começar quinta-feira, 24, contra a Sérvia, né? No dia 28, na segunda, vai ser contra a Suíça. E depois contra Camarões. Nós temos contra os Camarões. Quer dizer, ou seja... Para alguém incomodar nós, vai ser um negócio um pouco difícil nessa primeira fase. Eu não acho que esses jogos... Douglas, particularmente, eu não acho que esses jogos serão fáceis, não. Né? Eu acho que o Brasil e a Argentina pegaram os grupos que me parecem mais difíceis. Eu acho que passa, mas não vai ser tão fácil assim como as pessoas estão pensando. Porque assim, ainda tem muita gente no Brasil, porque aí vamos pro negócio, né, Douglas? Tem muito torcedor de Copa do Mundo. O cara que não acompanha o futebol... Por exemplo, a Copa passada tinha gente que não sabia que a Bélgica estava jogando um bolão.
Tanto que o Brasil perdeu para a Bélgica. Como assim? Sabe? Só que a Bélgica, se você for ver no papel, na minha opinião, aquele time da Bélgica que ganhou do Brasil era melhor que o time do Brasil. Tecnicamente, eu acho que era um time que tinha mais soluções do que o Brasil tinha na última Copa. Mas vamos lá. É por isso que eu falei, eu acho que esse time está melhor do que... Sim. Eu acho assim, se você for pegar em valores individuais, a França, a Alemanha e a Espanha e a Argentina têm grandes times, que eu acho que podem perfeitamente ser campeões mundiais, né? Eu acho que a Argentina vai depender muito do que o Messi jogar, porque a Argentina tem um bom time, mas não um time brilhante. Mas a Argentina, não se esqueça, em 86, com um time bem limitado, foi campeão porque tinha um cara chamado Maradona, que gastou a bola. Tanto que ninguém lembra do resto do time da Argentina em 86. É engraçado porque os times campeões do Brasil, todo mundo lembra. Pô, o time tinha Pelé? Não, tinha Pelé, Garrincha, Didi, Nilton Santos. 70 tinha Rivelino, Gerson. Esse time da Argentina de 86, pergunta para qualquer... Até para alguém que acompanha o futebol. Quem jogava com Maradona em 86? Vai ficar no ar. Ninguém lembra. Eu lembro. É bom lembrar que o futebol de 86 para cá mudou bastante e que hoje dificilmente um jogador levaria nas costas como levou. Maradona pegou... Eu também acho, eu concordo. Pegou, acho que o último momento que isso... Vou dar um exemplo, claro, não estou comparando o nível de jogador, vou dar um exemplo assim. Cristiano Ronaldo, no auge do seu futebol... Ele nunca conseguiu levar Portugal. Carregou piano, mas... Mas aí é complicado, né, meu? Aí é tipo, ele não é o Atlas, pô. Segurar o mundo nas costas. Sabe o que acontece? Mas aí, Ricardo, também uma outra coisa. Tem gente que fala, a Copa de 62, Garrincha ganhou sozinho. Não é bem assim. O time do Brasil, o Pelé não jogou, mas tinha Nilton Santos, Djalma Santos. Isso é folclore, né? Mas o jogador... O Garrincha realmente arrebentou. Mas o futebol, não o jogador, mas o futebol era mais polivalente nessa época. Hoje você tem, apesar de falar muito em jogador polivalente lá do Coutinho, você tem grandes especialistas, né? Não, e uma outra coisa, a questão da Argentina também, embora o time da Argentina, que o Maradona foi campeão, embora fosse um time realmente limitado, era um time muito bem estruturado para jogar exatamente em função do Maradona. O Bilhardo montou o time nesse aspecto, muito bem organizado, que jogava em torno do Maradona, e jogava bem. Né? Então, mas o que acontece é que assim, eu não acho teve uma combinação. Eu não sei se isso é possível hoje. Né? Teve uma combinação que eu não vejo hoje, que é o seguinte: é você ter o craque goleador e cérebro do time, na mesma pessoa. Né? Normalmente você tem o cara que é o grande armador, tal, você tem o goleador, moleque lá, né? Você juntou tudo ali. Então ele carregou nesse sentido. Mas claro que. Agora, eu acho assim, eu acho que nós pegamos uma chave difícil olhando as chaves. Tá? Então, vou dar só uma passada rápida. Por exemplo, a chave que vai abrir a Copa, né? O pessoal faz um sorteio que. Né? O sorteio da chave do Catar é para tentar botar o Catar na primeira. Não tenho dúvida. E não vai, na minha opinião, não vai conseguir, mas tudo bem. E vai ser o grande jogo de abertura, vai ser talvez um dos piores jogos da Copa. Horroroso. Né? Aliás, eu estou planejando o jogo Catar e Equador, eu estou planejando maratonar uma série, fazer alguma coisa. Então, você tem aí louça para lavar, armário, é um bom dia para fazer essas coisas. Catar e Equador. Às vezes, olha, eu fui assistir quando estava Brasil, era Coreia e Japão. Pô, puta jogo, viu? Mas tem mais time. Tem mais time. Bom, essa chave, ela tem Holanda, que deve passar, o próprio Equador pode passar, né? Mas a chave do Brasil... Mas, peraí, essa chave aí que você falou, quem é que tá? Catar, Equador, Senegal e Holanda. Senegal passa. Pode ser. Que eu tô falando. Então, eu tava vendo a seleção vai passar a Holanda e mais alguém. O Senegal vai ter um desfalque terrível, que é o Mané, que não vai poder jogar. Então, eu estou pensando nisso. Eu acho que a pior Copa. Vou te falar. Ele está usando o racismo reverso. Para mim, a pior Copa que para os times africanos vai ser essa.
Eu acho que o Senegal é um time. Senegal e Gana, eu acho que pode. Senegal chegou, tem um desfalque. Camarões Não, está ruim. mas eu estava vendo o time do Senegal, no papel, é um time que tem bons jogadores, viu? O Senegal tem, para mim, um dos caras que é um dos melhores goleiros em atividade, que é o que joga no Chelsea. É uma chave fácil para ele passar, tá? Eu acho que o Senegal passa. Para mim, eu cravo Holanda. Bom. O grupo Holanda B tem Senegal. Inglaterra e Irã, Holanda e Estados Senegal, Unidos e vai ficar de Gales. fora, O Equador. E o Catar. O Equador e o Catar. sim. Agora, a gente não pode esquecer, Rick, uma coisa. O Catar não tem cacife suficiente para se bancar para chegar numa semifinal, por exemplo. Mas a primeira fase, a gente sabe o que acontece em favor do time da casa. Eu não ficaria surpreso se tivesse aqueles pênaltis esquisitos a favor do Catar. Né? Porque assim, a hora que o Brasil, se o Sheik não descer lá no campo, o Sheik então, mas é o que eu falei. Eu acho que a vítima, Benê, nesse caso, vai ser o Senegal. Que é a vítima mais fácil que tem para aprontar esse tipo de coisa. Mas ainda acho que tem um time capaz de fazer uma boa figura. Mas vocês sabem, eu vi um documentário da FIFA que eu achei muitíssimo interessante. Ela passa por todas as seleções árabes. E por Israel também, é Oriente Médio. Eles passam pela participação desses times. E pela África. Mas são times que jogaram 1, 2 vezes, entendeu? Em Copas. Conseguiram. E nunca passaram da primeira fase. Mas teve. Não sei se foi o Egito que passou para a segunda fase e tal. O que acontece nesses países? É o tal negócio. Tem um país aí que o jogador fez o único gol da seleção no Mundial, entendeu? Deve ser o Emirados Árabes. É o cara adorado, é o Pelé, é o coisa, você está entendendo? Então, muitas vezes eles vão para, no caso do Catar, é assim, nós queremos ver um gol do Catar na Copa. Já é suficiente para nós, já deu, sabe? Agora, no caso da África, Douglas, a África passou por 2 problemas no futebol. Quando a África começou a despontar, o continente africano, começou a despontar com bons times, Camarões, aquela coisa toda, eles começaram a trazer técnico europeu para treinar. E para mim acabaram com o futebol. Acabaram com o futebol. Porque os caras tinham aquela coisa que parecia muito mais com o jogador brasileiro, aquela malandragem, aquela coisa de jogar na genialidade e botar os caras sabe, naquele caixote, tem que jogar assim, trazer técnico inglês, então, né? Aquela coisa, vai lá, o ponta, vai no fundo, cruza, chuveirinho, aquela. Aí acabaram. Quando isso mudou, acabou acontecendo outra coisa. Hoje, quando um jogador africano desponta um pouquinho, o que acontece? Que ele já não fica. Ele já é levado para. Então, a formação como jogador dele termina na Europa. Eu lembro que os times africanos, da década de 70, 80 e até 90, eles uniam uma coisa que era muita velocidade, e eles tinham bom drible, e eles tinham, diferente do brasileiro, eles tinham jogadores grandões, jogador que aguentava o tranco, jogador forte. Mas não tinha organização tática, né? Eles não tinham muita organização tática. A gente comentava isso, né? Só falta organizar taticamente que o resto... Só que organizou dentro daquele quadro ali, naquele... Exato. Não organizou. Foi o caso seguinte, os caras pegaram o modelo e falaram para o jogador, você se enquadra dentro desse modelo. Não pegaram o jogador e falaram, vamos fazer um modelo para esse jogador. É o problema do momento, né? A gente formou o futebol brasileiro, o futebol argentino, o futebol sul-americano, ele se formou mesmo. Né? Quando o futebol africano começou a despontar, já estava formado. Você já tinha então, tudo. Acabou. Os grandes pensadores dessas coisas. Tinha trazido, já estavam teorizando. Então, aí eu digo assim: chave B, Inglaterra, Irã, Estados Unidos e Gales. Pode ser uma super zebra, mas está muito fácil para a Inglaterra passar. Eu acho que tá.
Calma, né? Porque você sabe que a Inglaterra, para dar baixaria, também está sozinha. Não, mas Na chave aliás, a Inglaterra, né, Rick? A Inglaterra é um internacional. Todo mundo está esperando, não. Esse ano a Inglaterra vai, né? Porque a Inglaterra, inclusive, tem bons jogadores. A Inglaterra vai enganar muito, porque assim, ela tem um grande campeonato. A Inglaterra tem tudo. Você olha, você fala assim, caramba, a Inglaterra vai. Não vai. Sabe por quê? A Inglaterra, eu acho que. Mas curiosamente, eu acho que a Inglaterra, em outras Copas, já teve equipes melhores. Eu acho que a Inglaterra tem bons jogadores. Hoje, se você pegar o campeonato inglês, é muito bom, mas a quantidade de jogador que não é inglês é enorme. Não, mas sim, mas o futebol inglês melhorou com essa. Porque antigamente o futebol inglês era aquela coisa horrorosa, de só o chuveirinho. Né? Hoje a Inglaterra tem bons jogadores. Mas eu acho, não sei, falta alguma coisa. Eu não vejo a Inglaterra sendo campeão do mundo. Então, eu não consigo cravar o segundo colocado desse grupo. Inglaterra, Irã. É engraçado, Irã e Estados Unidos na mesma chave. Né? Os Estados Unidos passam. Já é a segunda vez, Gales, né? Eu vou. Tá Já é a fácil, segunda sabe? vez, né? Engraçado que os Estados Unidos não fez uma. Irã é a não segunda foi... vez em Não Copa. é, não é E aí, o engraçado, né? vocês estão falando da Inglaterra, me parece, eu não sei em qual Copa, a chave era Inglaterra, Argentina, Isso. Irã e Estados Unidos. Não, Deu uma guerra. Né? Nunca teve. Foi? Quase que deu uma guerra nisso aí. Não. E a Argentina. Não, teve Copa que jogou Irã, que jogou Inglaterra e Argentina. E a Argentina. Não, mas eram chaves diferentes, Douglas. Era chave diferente. Não, a Inglaterra Aí foi um tremendo jogão esse da Argentina e Inglaterra. Realmente foi um jogo sensacional. Eu lembro que teve um jogo da Argentina e Inglaterra que o Owen, que era um excelente jogador. Era o Owen, isso. Mas é um cara, ele faz um golaço. Isso. Agora, vamos lá. Grupo C tem Argentina, Arábia, México e Polônia. Né? Só voltando um pouco, Ricardo, nessa Copa que jogou Irã e Estados Unidos, foi uma cena bacana. Você lembra qual foi, Benê, a Copa? Não lembro. Uma cena bacana que eles tiraram uma foto todos juntos, né? Uhum. Foi muito bacana. Eu acho que foi 98, mas não tenho certeza. Foi 98, foi isso mesmo. Bom, voltando aí. Grupo C, a Argentina também pegou uma pedreirinha. Está entre os grupos mais complicados, porque a gente tem que contar o seguinte: a Arábia tem torcida, né? Torcida de Copa é sempre uma coisa menos. E é ali, né? Do lado do Catar. A Arábia vai invadir o Catar. Vai, mas a gente tem que pensar também uma coisa que é o seguinte: fator torcida, o torcedor de Copa do Mundo não é torcedor de time. É verdade. Então, normalmente, é comum, por exemplo, você lotar um estádio na Copa do Mundo e uma grande parcela de quem está lá é a primeira vez que vai no estádio, né? Não é torcedor mesmo. Então, o fator torcida ajuda, assim, numa final, talvez, Brasil jogando uma final aqui contra um, né? Talvez, mas tem uma torcida. Tem México e Polônia, né? Tem Lewandowski, vamos falar a verdade, tem o Lewandowski mas o e tem o México. Tem o Lewandowski e o México. A Polônia é aquele caso famoso que acontece de vez em quando, que é o jogador certo na seleção errada, né? O Lewandowski é um artilheiro espetacular, mas a Polônia é um time muito limitado. Eu fico imaginando, né, aquelas coisas EC. Já pensou o Lewandowski aqui, time da Polônia, que tinha Lato, Sarmash, Deina, né? Tomaszewski no gol, aí sim. A gente viu isso muitas vezes, lado, né? O México é copeiro, né? O México é copeiro. É copeiro, mas não passa também da primeira fase, né? Mas não está com o time tudo isso. A Argentina não vai aprontar. O México é aquela coisa que eles mesmo falam. Eles jogam como nunca e perdem como sempre. É verdade. Agora, o grande mistério nesse grupo, hoje eu estava lembrando isso, é se o Lewandowski vai fazer um gol. Né? Porque a Copa passada ele não fez nenhum, ele não tem gol na Copa, eu não lembrava disso. Hoje eu lembrei, veio do jornal. Mas coitado também do cara, né? 30 e tantos anos. Quer dizer, ele tem que fazer um gol. Tá? Bom, vamos deixar esse grupo aí. Aí França, Dinamarca, Tunísia e Austrália. Eu vou falar para vocês, a França passa, mas a França não vai fazer nada. A França tem um problema, Rick. Ela perdeu muito jogador. Que eu acho que a França vai chegar meio estourada na Copa.
Então, o que aconteceu com a França, em 98 ela foi campeã e chega em 2002 estourada. É assim, a França eu acho que ela tem bons jogadores, pode formar um bom time. Mas o Kanté faz uma falta desgraçada, porque é um volante extraordinário. Nessa posição de primeiro volante, eu acho que ele é o melhor do mundo. Ele e o Casemiro, na minha opinião, são os melhores. E o Pogba faz falta. Um cara que tem uma visão... Bom, tem uma P e tal. A França tem uma coisa... que me impressionou muito, eu vi uns jogos dos campeonatos europeus, o cara que jogava na Alemanha, que é um Nkunku, apesar do nome. Que não vai jogar. E é um cara, aquele cara que joga pra frente, joga na vertical, mas se machucou. Né? Teve uma torção no... Varane. Teve uma torção no treino. Perdeu o Varane, que é o zagueiro. Perdeu o Kimpembe, que é considerado um dos melhores zagueiros do mundo, que joga no time do Neymar. Então é um time que está com muita contusão, né? E eu não sei até que ponto isso vai... Eu acho que assim, a França, esse ano, eu não acho que ela repete o vexame de não passar da primeira fase. Até porque a chave da França não... Tunísia e Austrália, desculpa, vai. Não, Tunísia e Austrália é brincadeira. Então, aí é Dinamarca e França. Então ela deve passar... Pode, claro, futebol é uma caixinha de surpresa, aquela coisa. Caixinha de surpresa, mas não chega no... Não, vai ser surpresa ruim. É Kinder Ovo que saiu uma pinha, né? O cara compra o Kinder Ovo, só aqueles brinquedinhos, em vez de ficar esperando o brinquedinho, sai um quebra-cabeça, né? Putz, é isso. Agora, eu acho que passa dessa fase, mas fica na próxima, porque a França vem muito detonada. É o que você falou, perdeu muito jogador. Tá? E eu acho que assim, a França, Rick, eu acho que ela até teria jogadores para recompor o time. Só que não vai dar tempo. Não, o Nkunku não foi agora, cara. O Nkunku foi essa semana, né? Então, assim, ela perdeu muito em cima. Tem o Mbappé, que é um puta jogador bom, mas sozinho também, né? Bom, outro grupo interessante. Espanha, Costa Rica, Alemanha e Japão. Esse é um grupo... Aí eu acho que não vai ter jeito. É Espanha e Alemanha. Então, eu fiquei com pena do Japão. O Japão, em outros grupos, teria chance. Teria. Né? Japão, teria chance. Aliás, os dois times, né? Japão e Coreia. O Japão e Coreia pegaram os grupos mais sacanas, assim. Aí, grupo F... Bom, e a Espanha... Tá todo mundo cravando. A Espanha, para mim, achou a Copa dela, ganhou e acabou, tá? Ô, Rick, eu tenho uma opinião sobre a Espanha. Inglaterra, tem uma Copa, tá bom demais, volta para casa. Eu tenho uma opinião sobre a Espanha. Eu acho que a Espanha está numa fase que a Alemanha teve há uns anos atrás. Ela tem jogadores jovens muito bons. Isso. Eu acho que não vão explodir nessa Copa. Mas o Pedro, o Gabriel são excelentes jogadores. Agora, esse grupo... Mas eu concordo que esse grupo está mais no nome. Está mais no nome do que no time? O que é? Esse grupo está mais com nome do que com time. Porque a Alemanha também não está. Não aí é que está, né? A Alemanha quer aquela coisa que a gente nunca sabe. Aí é que é interessante. Você falou, e eu concordo, que a Espanha está na fase que a Alemanha estava, inclusive quando jogou aqui no Brasil. Que era jogador jovem quando jogou no Brasil. Mas ela teve 2 Copas preparando aquele time. Então, essa geração, me parece que ela não... Eu não acreditava que ali fosse o auge dessa geração. Entendeu? Aqui no Brasil. Mas a Alemanha tinha um projeto. Para ganhar no Brasil, ela tinha um projeto. Exato. Quando ela perdeu a Copa, eles esperavam melhorar, eles perderam a Copa seguinte e tal. Eles montaram um projeto, né? Eles vieram para o Brasil com um projeto para ganhar a Copa. Não foi. Eles vieram, jogaram bem e tal, mas a final quase que perderam o projeto na final, né? Porque esqueceram de combinar com os argentinos, né? E final, fala a verdade, esses times na final, Rick, esquece, eles jogam o que eles não sabem. A questão da Alemanha, a gente não pode esquecer uma coisa, cara. Eu já vi um monte de Copa do Mundo, a Alemanha se arrastar, jogar mal e chegar na final. Sabe? Tanto é que é um time que tem muita final. Mas, então, eu falo aqui, a análise é muito mais a camisa. Tá? A Alemanha
Espanha e Costa Rica e Japão. Eu acho que o Japão dançou nessa daí. Aí, grupo F, Bélgica. Dançou antes de começar a Copa. Bélgica, não tenho dúvida. Canadá, que fez a melhor campanha da América do Norte. Tem bons jogadores, viu? Tem bons jogadores. Marrocos e Croácia, que é vice-campeã. Mas a Croácia... Então, esse é o currículo. O currículo ela é vice-campeã. Mas eu acho que acabou. Aí, vamos deixar o grupo do Brasil para a última? Vamos. Então, vamos, porque eu queria falar de cada jogo e queria manginar aí. Então, vou passar para o grupo H, que é Portugal. Mas cada jogo da Copa, não. Não. A estreia. O grupo. Cada jogo da primeira fase. Grupo H, Portugal, Gana, Uruguai e Coreia do Sul. Né? Aí, então, o mesmo problema que eu falei do Japão para a Coreia. Né? Mas está mais fácil. Por quê? Portugal veio na Bacia das Almas, aqui na repescagem, tirou a Itália. Né? E se fosse o contrário, eu ia cravar uma coisa aqui, tá? Se a Itália tivesse no lugar de Portugal, eu ia cravar a Itália na final. Mas, Ricardo, eu acho que esse aí... Porque para a Itália tem que brigar com a imprensa, ela é campeã. Mas Portugal... E Portugal está... Mas eu acho que é o melhor time de Portugal. Mas... É o melhor time de Portugal. Portugal está com um problema agora, que é assim, está levando o Cristiano Ronaldo em fim de carreira. Não, sim. Tá? E ele armou um problema essa semana. A entrevista que ele deu, né? Já não querem ir mais na Inglaterra, ele quer mudar de time, nenhum time grande está querendo o cara, porque o cara está encrenqueiro. Nessa declaração, ele falou mal, não falou bem da seleção de Portugal, né? Apontou um monte de problema. Tal. Aí muita gente, porque ele foi autêntico e tal. Cara, a diferença entre o autêntico e o mal educado, o péssimo político, é muito pequena, né? Assim, o cara é muito, né, autêntico, leia, né? O cara é pouco político. O cara fazer críticas desse nível na véspera da Copa é muitas vezes perder o grupo, né? Então, assim, Portugal... O que o Cristiano Ronaldo pretendia com isso? Sabe aquela coisa? Você fica pensando, mas o que ele está pensando? Né? Se ele tivesse já jogado a Copa. Então, se ele já tivesse jogado a Copa, desse uma declaração dessa, estou me aposentando, tudo bem. Mas ele quer mudar de time. É esquisito isso. É esquisito porque ele não precisa disso para aparecer. Exatamente. Né? E eu reputava que ele viria para a Copa com aquela gana do seguinte: a minha última Copa e aqui não vai ter brincadeira, não vai ter ficar parado assim, olhando para a câmera. Vai ter jogo. Estrategicamente foi péssimo. Acho que ele chutou o pau ali. Mas ainda é um bom time, né? Mais que repescagem. Mas você acha que vai, então? Portugal e... Eu acho que Portugal passa. Nós temos que pensar, as pessoas têm que pensar assim, repescagem na Europa é outra história. Portugal e Uruguai, você acha? Acho que passa Portugal e Uruguai. Uruguai é aquela coisa, né? O Uruguai é a fábrica. Não estou botando fé no Uruguai, não. Eu acho que ele não vai. Eu acho que o Uruguai, Douglas. Eu não acho que ele vá longe, entendeu? Eu acho que o Uruguai. Mas o Uruguai é assim, dos jogadores. Tem aqueles veteranos que estão aí 500 anos, mas o Uruguai tem uma safra de bons jogadores. Betancur é muito jogador. Torreira é muito bom, né, jogador. Cara? E é jogador, é time, né? Os caras são raçudos. Isso não adianta. O Uruguai gosta do jogo. Vamos ver. Vou dar meu. Mas aí a Coreia tem chance. Aí pode acontecer até surpresa, tal, mas que assim, a Copa do Mundo é fácil se apostar nos favoritos. Agora, eu acho que essa Copa, claro que eu posso estar enganado, já tive enganado um monte de vezes, mas eu não acho que essa Copa vai ser uma Copa de muita surpresa. Não. Eu também fiquei olhando, ontem eu peguei a tabela de novo por causa do programa, fiquei olhando, tá parecendo que tá... Pode acontecer, porque toda Copa acontece ali de um time. Uma ou outra, né? Aquela coisa. Sempre tem. De vez em quando tem uma. Por exemplo, a última, a Alemanha ficou fora, né? Então, alguma zebra sempre acontece. Mas eu não acho que vai ser uma Copa de muitas. É uma coisa que eu sempre chamo a atenção, que assim, uma repescagem na Europa, ela é diferente da repescagem aqui na América. Quando você pega na América do Sul,
É até absurdo ter tanto time passando. Claro, é verdade. Entende? Porque na Europa, do jeito que eles fazem o chaveamento, você elimina times bons. A O Itália. cara perde e cai fora. Aqui o cara perde, ele vai aos trancos e barrancos, sabe, com um jogo a menos, né? E vai jogar O na Brasil e a Oceania. Argentina não rolou o jogo, os caras já se classificaram. E aí vai fazer uma repescagem com um time Da Oceania. ruim, né? Com a Oceania pega a Nova Zelândia. Né? Então, assim, passa um time ruim, um time da América do Sul ruim, passa, tá? Para fazer essa repescagem, enquanto que um time bom da Europa fica. Né? É mais fácil de ficar. Basta ver que, vamos falar sério, no jogo da repescagem, você eliminou, quando cruza Itália e Portugal, com todas as crises desses times, se eles tivessem outras chaves, eles poderiam ter se classificado, sem repescagem. Né? Então, tem que tomar cuidado que não dá para falar, ver da repescagem. Tá? Então, é por aí. E aí a gente vai para a chave G, o grupo G, que é o grupo do Brasil. Brasil, Sérvia, Suíça e Camarões. Vamos começar com a mãe de Ná ou... O Brasil e a Suíça se classificam. Quantas vitórias a Suíça vai ter, Belém? A Suíça vai ganhar da Sérvia e vai empatar os outros 2 jogos. Você não acha que ganha de Camarões? Não. Porque a Suíça é a rainha A do Suíça empate, vai ser né? aquela coisa... Porque, assim, eu vi o Shaqiri falar que não, nós não temos no meio do Brasil, vamos jogar... todo mundo fala isso, mas na hora do vamos ver, contra o Brasil entra com 15 na defesa. Aliás, eu já cansei de ver isso em Copa do Mundo. Cara, não, nós não temos medo do Brasil, vamos jogar de igual para igual. E na hora H, a chance é contra-ataque. Da Suíça, eles acharem um gol lá, estrancar, e aí pode até ganhar o jogo. Mas eu acho que Brasil e Sérvia. Porque eu acho que o Brasil ganha. Porque assim, a Sérvia é um time que vai tentar entrar num. A Sérvia tem um centroavante grandão lá que é goleador, mas não acho que seja um time bom, honestamente. Né? E eu acho que o Brasil ganha da Sérvia bem, ganha da Suíça apertado, né? E Camarões, o último jogo, se Camarões estiver fora no último jogo, vai ser o jogo do churrasco. O Brasil mas eu acredito que a Sérvia ela tem uma possibilidade, justamente por causa da tabela. Por ser o primeiro jogo, em geral, tem problemas no primeiro jogo, né? O Brasil não joga muito bem no primeiro, não. Isso é verdade. E ela tem possibilidade aí de fazer algum resultado, por isso que eu acho que aí vai sobrar o problema para a Suíça. Se o Brasil não fizer um grande resultado contra a Sérvia, ele vai ter que martelar a Suíça, também contando que Camarões é o churrasco, mas... Não vai ser de se estranhar, não vai ser surpresa se chegar o Brasil contra Camarões tendo que meter um monte de gol em Camarões. Veja bem, nós já tivemos essa situação em 1974, né? mas não já passamos por isso. Precisávamos de 3 gols. Valdomiro e Dirceu, né? Não. É que eu acho que é diferente. Esse ano eu acho que o Brasil tem um bom ataque. Entende? Então, para a primeira fase, eu não acho que esses times têm time para ir para cima para meter gol no Brasil. Pode ser num contra-ataque. Mas... Eu acho que o problema vai ser a Sérvia e a Suíça. Eu acho que se a Sérvia conseguir arrancar um empate do Brasil ou até uma vitória, por ser o primeiro jogo, né, acontecer aquelas aberrações, vamos dizer assim, a Sérvia vai entrar contra a Suíça, sabe? 1-1 Brasil e Sérvia, falha do Daniel Alves. Então a coisa vai ser difícil. Eu acho que por causa da tabela a coisa vai ser difícil para a Suíça. Por isso que eu acho que eu não cravo a Suíça tanto assim. Olha, Douglas, é o seguinte: o Brasil ganha a primeira rodada é a Sérvia. O Brasil ganha da Sérvia, né? Acho que o Brasil ganha os 3 jogos. A Suíça empata com Camarões. O Brasil ganha da Suíça, tá? A Sérvia ganha de Camarões. E aí, a última rodada, o Brasil ganha de Camarões, a Sérvia segura o empate e se classifica. A Suíça. Agora, Benê, vamos falar. Vamos pensar em Brasil, tá? Agora vamos pensar em todos os jogos que a gente já viu.
Pode ser. Primeiro jogo do Brasil, toma 1-0 da Sérvia, e aí o gol de empate vem daquele jogador que você não espera, lá da defesa. Daniel das Alves. maluquices. Tipo branco. Tipo branco e 94. Isso eu nunca descarto. Ou outro panorama que o Brasil adora aprontar. Ganha o primeiro jogo, bem. Ganha o segundo jogo, bem. Aí vai jogar com Camarões, perde de 1-0. Ou faz aquele joguinho. Então, aquele joguinho que já todo mundo toma um Mas gol lá conseguirem no final. nós Jogo perdemos churrasco, para a Dinamarca, assim, lembra? A gente já tinha ganho 2. Noruega. Noruega. Já estamos classificados, tal, tomamos uma na barra. Mas não é. Eu acho que esse time leva as 3 na primeira fase. Eu também acho. Daí em diante eu não vou arriscar mais palpite. Mas aí só para dar uma de mandinar mesmo, vamos falar do resultado, para a gente poder chegar, pegar, colocar assim, falar assim. Aliás, eu proponho depois fazer um Só bolão, nós 3 Só do jogo do Brasil. E Só detalhe, do jogo... quem ganhar tem direito a comer de graça uma pizza aí que vocês pagam. Tá, olha, jogo do Brasil. Brasil e Sérvia, Benê. Eu acho que vai ser um jogo difícil e o Brasil vai ganhar de 4-0. 2-1. 2-1. 2-1. Vocês lembram? 2-1. Vamos sair atrás de virar esse jogo. Sabe? Lembra? É bem... Deixa eu só lembrar. Lembra lá atrás, nas eliminatórias da Copa do Mundo, quando eu falei que o Brasil ia ganhar da Bolívia de 5-0? Vocês acharam que não? E eu acertei, certo? A Bolívia, né? Você vê a Bolívia dos Balcãs. Eu vou falar para você, Então, quanto? 3-0, 4-0, Benê? 4-0. 2-1. Eu vou de 3-2. Marca aí tudo aí. Não, tá aqui gravado. Eu acho que é jogo apertado. Não, depois nós vamos fazer. O segundo jogo, né, dia 28, contra a Suíça. Vai cair na segunda-feira, 13 horas. Mas eu acho que vai ser 2-0. 2-0. 2-0. Também sou 2-0. E Camarões. Esse vai ser um jogo de churrasco. Esse jogo tanto pode o Brasil ganhar de 10-0, como ser aquele jogo enjoado, entendeu? Mas eu acho que o Brasil ganha. 3-1. 3-0. Não, vai tomar um gol. Vai tomar um gol? Você não vai estar 3-0, sabe? Você está esquecendo que é time do Tite, né? Né? Não, eu coloco 3-1 também. Eu acho que vai tomar um gol, sim. Eu não. E vou te falar, eu vou mandinar mesmo. Vai ser o jogo que o Neymar vai fazer um super golaço. Quando já tiver terminando o jogo, vai fazer 3-0, com aquele gol que não vale nada, sabe? Que já... Sim, Ele vai dar um. Né? Mas ele vai perder uns 3 ou 4 na cara. Vai ser o primeiro gol dele na Copa, tá? Você sabe que tinha uma jogadora de basquete que ela era muito boa, muito tudo, mas ninguém queria jogar com ela, porque ela era cestinha, e o time dela só perdia, entendeu? Que é mais ou menos uma coisa que não se contabiliza no futebol. Quantas vezes o cara podia ter dado uma bola lá para o time fazer o gol, aí só contabiliza que ele deu um chapéu, que ele passou uma bola, sabe? Se você contabilizasse os gols, né? Aí tem um monte de craque aí que nunca foi campeão de nada, né? Agora, eu só queria... Vamos encerrar aqui. Gostaria que a gente falasse um pouco sobre a importância da Copa aí para o Brasil. Eu posso começar? Sim. Eu acho que os patrocinadores querem criar uma situação que não existe mais, na minha opinião. Querem criar aquele clima de Copa do Mundo como tinha no passado. Primeiro que eu acho que tem várias coisas. O Brasil não é mais exclusivamente um país só do futebol. Acho que tem outros esportes hoje que as pessoas acompanham. A maioria dos jogadores não joga no Brasil. Então não tem uma identificação muito grande com os torcedores, né? E eu acho que então tentar criar esse clima de seleção, de Brasil, me parece meio furado e meio extemporâneo, na verdade, né? Agora, é claro, se a seleção empolgar, o Brasil faz uma primeira fase boa, faz bons jogos,
realmente, aí cria um clima mesmo. Né? Aí o Brasil é aquela história de ganhar a torcida. Se o Brasil faz realmente uma boa campanha na primeira fase, ganha a torcida. Claro que isso também aumenta a propaganda, né? E aí as coisas podem engrenar. Mas eu vejo os caras nesse desespero, né? De querer fazer da Copa do Mundo o que ela era quando a gente era criança. Isso acabou. Isso acabou mesmo. Bem, eu concordo. Eu acho que a gente tem uma coisa que é o seguinte. As 3 últimas Copas... Bom, vamos lá. Da Copa do Brasil, no Brasil, a gente começou a ter, paralelamente, uma politização, né, da situação. Né? Então, vou começar pela Copa do Brasil, porque assim, a Copa no Brasil ela foi uma Copa completamente doida, no sentido que um monte de gente com dinheiro queria ver a Copa, mas era contra a Copa, né? Mas comprou os ingressos e foi ao jogo. Né? O 7-1, para mim, em termos de futebol, é um horror. Mas em termos de país, a vaia Dilma foi a coisa mais mal educada que eu já vi na vida. Né? Porque a gente não estava vendo uma vaia para um ditador, que aproveitaram o estádio e fizeram. Verdade. A Argentina ela vai para o presidente. Foi colocada na. Né? É claro, quem estava lá e pagou o absurdo que foi o ingresso não votou nela, a gente sabe disso. Né? E foi uma Copa difícil de você se envolver, porque você teve aqueles processos de 2013 e tal. Então, aí você vem para a Copa de 2018, a gente já estava no bode, né? Tinha tido impeachment e tal. Foi uma Copa que você viu pouco engajamento. E, ao mesmo tempo, houve o sequestro da camisa. Né? Então, eu estava reparando umas propagandas para a Copa do Mundo, em que eu sei que tem a questão dos direitos, tal, né? Mas aparece o cara torcedor aí com verde, entende? O amarelo não está aparecendo. Propaganda, hein? Então, venha torcer, tal, aparece, a mulher parece que está torcendo para o Palmeiras, sabe? A vuvuzela que ela está usando é verde. A camisa é um verde que é um verde. Tá? Então parece que, claro, a marca não pode, muitas vezes a propaganda não pode usar uma camisa da seleção porque tem questões de direito. Mas você tem um verde amarelo. Mas o cara usava a verde amarelo. Um verde amarelo. Podia não. Entende? Né? Já está. Entende? Se você não vai ver, por exemplo, eles não estão fazendo propaganda com gente embrulhada em bandeira. Uhum. Por quê? Porque gente embrulhada em bandeira hoje tem um outro símbolo. É verdade. O cara está lá rezando para pneu, né? Cantando o hino nacional para o pneu. Né? Pendurado em caminhão. Tomando chuva lá. Então, o que está acontecendo? Nós chegamos. Não dá para desvincular. Né? Viu, o Brasil, Ricardo, porque assim, falar que o Brasil teve bode. Só um parênteses aí, que tem uma pesquisa que 26%, quase 30% dos brasileiros, eles meio que repudiam a camisa verde e amarela da seleção. Eu sinceramente, não volto a usar. O que ele sente quando vê alguém com a camisa verde e amarela não é mais empatia. Então, isso para propaganda é horrível. Você põe um cara tomando uma cerveja de camisa verde e amarela, 30% dos consumidores dele olha e fala, porra... E vou te falar, viu, Douglas, não é só o cara que votou no Lula, não. Não. Eleitor do Bolsonaro, não bolsominion, não, eleitor do Bolsonaro, cara que votou, ele também não gosta de ver isso. Sim. Porque existe uma situação meio que vira uma seita, né? Uma maluquice. Imagina, a pessoa se ajoelhar e rezar diante de canhão, né? Uma outra coisa que eu vejo era assim, antigamente, quem era o brasileiro torcedor Nutella? Era o torcedor de seleção. Era o cara que você perguntava, você torce para qual time? Eu torço para a seleção. Né? Hoje o nosso torcedor Nutella é o cara que torce para os times europeus. Tem uma molecada que não torce. É um fenômeno que me assustou quando eu vi isso pela primeira vez. O cara não torce para nenhum time brasileiro. Ele torce para o Arsenal, para o Real Madrid, para o Barcelona. Nunca foi no estádio ver o Corinthians, né? O que é? É engraçado porque nunca foi no estádio ver o Corinthians. Um pouco antes disso. Conhece pela TV. Então, um pouco antes dessa onda, eu me lembro que... Lembra quando foi uma onda do basquete americano? Que estourou a NBA aqui?
E aí os moleques andavam com camisa de time americano, né? Isso. Ainda anda, né? Assim, não, então, mas aí eu brincava assim, você usa camisa de time de futebol? Ah, não, é Jeca, né? Mas você lembra aí? É engraçado, né? É de time americano, não é, né? É de time de basquete. Acho que no Zé Ruela de lá não usa. Quando a gente era criança, era muito comum, não nós, o que era pobre na periferia, mas a molecada de classe média não andava com, a não ser talvez para ir no estádio, não era comum os caras andar com camisa de futebol, mas andava com camisa de futebol americano, lembra? Isso. Eu lembro que era então, moda. O basquete foi a coisa. Quando isso passou, né? Até teve uma época que o pessoal usou mais camiseta e tal. A gente tem um moleque lá que usa mais camiseta de time e tal. Mas você começa a ver isso. Você começa a ver muito moleque que é o futebol ele não joga, tá? É o futebol que eu falei. É o campinho society lá de grama sintética. Da mamãe, vai cuidar e professor de futebol e tal. E o cara assiste pela TV a cabo. Né? Mas a outra coisa é que a própria camisa da seleção é absurdamente cara. Verdade. Né? A camisa é proibitiva, na verdade. A camisa que não é feita é oficial, mas não é a oficial de jogo, que é uma camisa de torcedor, ela é cara. E a de jogo, acho que é R$600, é um negócio absurdo. Não dá para ter. Né? Isso vale também para a camisa de time. Claro que isso não impede do cara comprar uma camisa estilizada ou uma camisa pirata. Isso. Não, comprar no camelô. Você vai em quem vai em estádio vê isso. Mais da metade que está lá não está usando a camisa oficial, porque não vai pagar mesmo. Mas, então, assim, a gente não tem identificação, né, essa coisa da camisa e tal. Nós estamos vendo um bode, né, e é engraçado porque é um bode político mesmo. Porque a gente pegou, quem é torcedor mais velho, vai lembrar o seguinte, de 82 a 94, era para pegar bode, não é? Claro. Porque assim, nós perdemos 2 Copas, 78, 74 eu não falo, 78 e 82, nós perdemos 2 Copas com o time para ser campeão. Tá? Uma na mão grande, né, em 78, e a outra numa infelicidade de maldito Paulo Rossi, que jogou para caramba. Né? Perdemos com 2 timão. E aí, quando você vai, 86, tá, o time, né? Então a gente já vinha há muito tempo. Tá, você vê que o time cai. Assim, teve um bodezinho da torcida. Depois, em 90, os caras chutaram o Bard, né? Em 90, aquele time do Lazzaroni é para. Não dava ânimo, mas assistia tal. E tem uma coisa, né? Então, assim, não é porque perdeu as 2 últimas Copas que entra nessa história. Tá? Porque essa coisa faz tanto tempo que não. Cara, é de 4 em 4 anos. Então, entre uma Copa e outra, faz 4 anos que o time não é campeão. Não, e aí. Quer criar crise. O bode mesmo é essa história. Não tem, e aí, não tem... assim, além da crise política, nós temos uma situação de sociedade hoje ruim. Né? Nós viemos da Covid, então nós estamos entrando em outra onda. Bobear no meio dessa Copa, nós vamos estar, né, já com máscara e tal. E aquilo que era a grande jogada, vamos fazer um churrasco para assistir o jogo, né? Vamos fazer uma feijoada. Sabe aquela coisa de juntar os amigos, queimava uma carta, tomava uma cerveja e via o jogo. Né? Se o jogo era mais cedo, a gente viu o jogo e depois comia. Aquela coisa toda. Cara, quem é que vai fazer um churrasco hoje? É só milionário, só a turma do Telo. Então, assim, até a comemoração da Copa do Mundo, né, do jogo, aquele ambiente que você juntava com teus amigos e tal, ele já elitizou. Porque, tá caro, cara. Né? Então, nós estamos numa situação, o bode é tão grande que o que era de se esperar de uma Copa do Mundo ser aquela grande válvula de escape, vamos comemorar e tal, não tá, até, e é fora de época. Nós estamos em fim de ano. Hoje você pega qualquer jornal, nós estamos a 2 dias de começar a Copa, qualquer jornal gastaria mais tempo do seu jornal com Copa e está falando da equipe de transição. A equipe de transição então, do equilíbrio. Porque o mercado, o cara, quem está comendo osso não está. Que mercado? O mercado qual é? O que está dando osso? É isso que eles estão. Né? Então, assim, a gente chegou numa situação de bode mesmo. Com pessoas, sabe? Então, assim, talvez se o Brasil engrenar, isso acabe virando o que a gente viu. O que foi a comemoração da vitória do Lula aqui na Paulista, que foi uma coisa de louco, cara.
juntou muita gente, as pessoas saíam já pulando, tal. Pode ser, tá? Mas com um país que realmente veio dividido, né? Então, assim, eu acho que isso tudo criou um bode com a seleção. Aí, né, Benê, não conhece o jogador, você não se identifica, né? Vamos falar sério. Aí eu vou falar pessoalmente, mas eu acredito que vocês... Eu sou petista. Como é que eu vou achar legal um Neymar fazendo campanha para o Bolsonaro? Como é que eu vou falar que esse cara, que eu gosto desse cara? Entendeu? No momento que a gente chegou no... Porque não é uma eleição, Fernando Henrique Lula. É uma eleição de inimigo, não é mais rival político. Separar o jogador desse agente político, né? Então, assim, eu estou falando por mim, mas tem um monte de gente entrando. Pô, vai ser difícil, né? Para comemorar o gol do Neymar. Eu vou comemorar o gol do Brasil. Então, sabe, e ele que não apronte, né? Porque ele tinha prometido fazer uma comemoração lá e a FIFA deu um corte, né? Acho que agora não vai fazer, porque não sei. Não sei, é meio abestado. Então, tudo isso, sabe? O próprio Neymar é uma figura que, como craque, a gente. Já não é um. É o cara que assim, ele está mais para exibir que ele tem dinheiro e esfregar isso na sua cara do que bater uma bola. Mas o Neymar, o Rick, é a cara esse craque, desse novo rico, esse craque rico que tem hoje. Infelizmente é isso, né? Então, mas essa identificação vai ficando longe, né? Claro, eu concordo. Mas tem um outro lado também que me preocupa. Aliás, é preocupante. Eu tenho alguns alunos que adoram o Neymar. Mas não adoram o Neymar. Alguns caras bravos que eu falei. Eles não adoram o Neymar por causa do futebol dele. Que ele realmente é um excelente jogador. Eles gostam do Neymar pela estupidez. Porque eles são tão bobos quanto o Neymar. Uhum. Na verdade, o que eles gostam do Neymar é exatamente aquilo que a gente acha mais repulsivo na figura do Neymar. Agora, no mundo de youtubers, né, que ficam pagando de... Então, assim, é uma Copa que eu estou falando antes de acontecer, mas sinto muito assim, o desânimo para muito evento e tal. Está juntando muita coisa, né? Final de ano, a gente saiu de um embate pesado político, dinheiro... Né? Se bem que assim, quem viveu a Copa nos anos 80, que pegou mega inflação, recessão, tudo que é desgraça, né? Já viu isso e a gente se animava. Então, mas é isso que eu queria falar, Ricardão, assim, que por esse prisma, eu acho que uma coisa que é importante dessa Copa, principalmente se o Brasil for bem, é que ela vai meio que nos dá um respiro dessa realidade que a gente está passando, sabe? Lá pelo meio da Copa, se o Brasil estiver bem e tal, ela vai dominar os assuntos, que é o que eu estou esperando, e a gente vai meio que, depois de tantos anos aí com história de mamadeira, de piroca, não sei o que lá, nós vamos estar falando da amarelinha, da tal. Talvez esse clima ele permaneça até chegar o Natal, o Ano Novo, que também é um momento que a gente respira, né? Principalmente agora que as famílias estão fazendo Natal e Ano Novo, você já encontrou seu lugar para fazer o Natal e Ano Novo, né? Porque lá atrás tinha um problema, né? Que você sabia que você ia encontrar o tiozão, né? Certo? Mas vai encontrar ainda. Isso continua, né? Agora, vai dizer que todo esse tempo o cara já não falou, não, eu não passo mais o Natal aí, eu passo lá, eu tenho o cara. Já deu para montar outro grupo, né? Eu já arrumo outro jeito. Então o Natal já está resolvido e tal. E aí eu acho que isso leva a gente até o próximo ano, até o Lula assumir. Uma das coisas que a gente tem já percebido é que essas histórias não estão mais dominando a vida da gente, o cotidiano da gente, a história da mamadeira de piroca, essas loucuras. Eu acho que você tá sendo... Desculpa, companheiro, mas eu acho que você está sendo muito otimista. Eu acho que você está sendo muito otimista. A gente vai ter que aguentar, infelizmente, aquilo que a gente discutiu no programa. Esses caras são os mesmos que estão rezando no quartel, rezando pro pneu, entendeu? Sabe, eles estão aí. Eu acho assim, mas eu acho que uma Copa do Mundo tem o poder de atropelar.
Não, eu espero. Mas Depende muito do que acontecer. É que você tem que pensar sempre numa Copa de meio de ano, né? Esse ano, essa Copa de fim de ano, ela acaba dia 18, cara. A gente vai estar em cima de Natal. Então, eu não sei se ela vai conseguir atropelar e levar até o Natal, porque o Natal... Então, vai depender... É claro que eu estou falando isso, a gente está pensando que o Brasil indo, né? Se o Brasil cair antes, aí a história é outra. Aí a camisa verde e amarela já ganha outra conotação. Se cair no quarto jogo, que não é impossível... Ou no terceiro. No terceiro. Que eu acho que passa na primeira fase. Aí é a fase de mata-mata, que a gente sabe que é isso. Perder um jogo, né, 1-0 te tira da Copa. Aí vai depender muito. Mas eu acho assim, eu vejo a mídia hoje, né, aliás, não é futebol, mas teve uma discussão sobre o golpismo estrutural de uma pessoa que eu admiro muito, que é a Márcia Tiburi, eu acho meio chata, tá? Mas que fala coisas interessantes, e ela falando isso. Os caras começam a pegar no pé, assim, qual é a blusa que a Janja usou, sabe? Esse Nossa, tipo de... o avião. O avião, não sei o quê. E assim, quando isso... Primeiro que a gente tem que pensar no seguinte, você fazer um programa de 24 horas, uma TV de 24 horas de notícias, os caras têm que procurar coisa para falar, né? E começam as factoides, né? Então, isso aí já... Pode ser que dê um resfrisco, mas você vê, cada vez que fala uma coisa, um latim que dá, o mercado sobe, o mercado desce. E eles estão doidos para fazer isso. Né? A Copa, eu acho que o momento não vai conseguir cobrir isso, porque nós somos uma mudança radical. Agora, precisa ver, né? Se vão, por exemplo, paralisar uma estrada, essas coisas. A gente tem que considerar, né? O que vai acontecer lá pelos lados do Planalto também, né? Por exemplo, né? Hoje não se noticiou. Ele deu entrada no hospital, né? Estava com dores e tal, mas já está em casa. Então tem muita coisa para rolar. Agora, o que eu vejo é isso. Eu ainda acho que tem pouca. Eu acho Copa do Mundo uma coisa, um sentimento meio esquisito, porque eu tenho toda essa crítica que eu comecei falando da FIFA, das grandes, né? FIFA, COI, companhia, essa grande sacanagem. Mas Copa do Mundo é um negócio legal, né? Tirando isso. O futebol é legal. Né? E hoje está mais fácil, mas era para nós, né, quando mais moleque, era a chance de ver jogadores que a gente nunca via jogar. Verdade. Né? Hoje, por isso que eu falei, mudou muito. Então a gente via jogadores que muitas vezes a gente ouvia, você lia lá na Gazeta Esportiva, né? Ou no Popular da Tarde. Popular da Tarde, você lia lá o tal jogador é bom, eu nunca tinha visto o cara jogar, né? Então, era grande chance. A Copa do Mundo era para tirar teima, né? Fala, pô, esse cara é tirar teima. Você via jogadores que não jogavam juntos, jogando e tal. Hoje, né? E tem uma coisa que eu fiquei meio assustado, que assim, a preparação do Brasil, pode ser, espero que dê certo, mas foi a que foi. Vocês perceberam que a cobertura foi pequena, a preparação, o Brasil se reuniu tardiamente, né? Lembra que geralmente ficava um mês lá na Suíça jogando, não sei aonde. Não fez jogo, o Tite. Mas não foi só o Brasil também, né? Não, isso ele está certo, porque assim, o que teve de lesão de jogador é melhor. Assim, você faz um jogo, imagina a imprensa não tem nada para noticiar, a não ser o avião do Lula e a blusa da Janja. O Brasil faz um jogo aí contra o Oman, que nem os caras fizeram. A Bélgica perdeu hoje para um time ridículo aí. Já pensou o Brasil? Ninguém é louco, ninguém quer colocar o pé para quebrar as regras da Copa. Aí o Brasil joga, faz um amistoso contra o Oman e perde 1-0 ou empata 1-1. Pronto, né? Eu acho que não, eu acho que está certo, mas foi um preparo rápido, né? Assim, muito em cima. E a verdade é que o Brasil fez poucos jogos que interessassem. Né? O Brasil, hoje, ele vende, a CBF vende amistoso. Isso. Vai jogar lá do outro lado do mundo, com um jogo que vai ser às 10 horas da manhã, numa terça-feira, né? Que você não vai assistir nunca, né? Com uma seleção lá da Indonésia. Né? Muito obrigado, né? Pô. Bom, então, assim, falo isso, né? Bom, e aí? Por aí mesmo? Então vamos esperar aí, né? O Brasil contra a Sérvia
Na dia 24 de 4-0. novembro, quinta-feira, às 16 horas. Isso, O horário é exato. legal. O horário Bom. Horário bom. não tivemos esse problema aí daquele negócio de fuso horário, né? Não, o segundo jogo é complicado. né? Que horário, acho que tem um jogo que é horário 16 horas. perto da hora. Oi? 6 horas. Tem que ir perto da hora do almoço. Não, o jogo 14 horas. É, o segundo. 13 o segundo horas. é às 13. É 13. 13 horas. Esse é o jogo complicado. Mas porque- dá para fazer um churrasco. mas o cara trabalhando. Vai comendo. Mas isso aí é você, né? Fazer o quê? Não posso fazer nada, cara. Por você. Eu vou trabalhar. Cara marcaram para mim, vai ser bom para você. Eu vou estar assistindo, fazendo um churrasco, tal, comendo. Tal. Aí vai. Ô, Benê, Lá no... qual foi o tesouro que esse cara descobriu aí, cara? Onde é que tá É enterrado esse uma dinheiro? Vai história fazer longa, churrasco? depois eu conto, Olha aí. o camarada. Ô, meu, Lula, picanha era só uma simbologia lá pro ano que vem, Então, mas inclusive. aí ele tá na confiança do irmão que veio dos Estados Unidos. Ah, tá. Dólar, aquela coisa. Entendeu? Bom, chega, vamos lá.